Olá meninas, bom dia, tudo bem com vocês? Esse vídeo tá sendo gravado aqui pela manhã, né? Por isso que eu tô dando bom dia pra vocês, mas boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês vão ver o vídeo. Hoje eu vou fazer uma lancheira, né? Como vocês viram aqui no início do vídeo. Ela é térmica, tá? Mas vocês também podem fazer ela sem ser térmica. O que vocês vão fazer? Vocês vão eliminar esse tecido aqui, esse material Etaflon, né? Porque ele que faz ela ser térmica, tá? E vão colocar o TNT, vocês vão substituir, tá? Porque esse material aqui, eu uso ele como estruturador também, tá? Então, se vocês forem fazer como frasqueira, né, pra levar pra viagem, enfim, vocês podem estar tirando esse Etaflon e colocando o TNT, tá bom? Muito prazer, tá? Meu nome é Natália, eu que sou aqui do canal Natália Costura Criativa. E, claro, por favor, se inscrevam aqui no meu canal, curtam os vídeos, assistam os vídeos até o final, tá? Porque isso também ajuda aí no engajamento do YouTube, tá? E quem quiser conhecer meu trabalho, quiser conhecer um pouquinho mais sobre a minha pessoa, é só me seguir lá no Instagram, @NataliaBolsasAcessórios, o link também tá aqui embaixo. Sobre as medidas, não se preocupem que todas as medidas vão ficar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Esse material, esse molde aqui, essa térmica aqui não tem molde, tá? É tudo medida, tudo facinho e eu vou ensinar pra vocês o passo a passo. Vem comigo. Bom, meninas, vamos lá. Aqui eu cortei, né, não foquem em medidas, tá? Eu cortei 20 por 20 e arredondei os cantos. Como que eu arredondei? Vou baixar vocês aqui pra gente começar a nossa aula. Ó, eu peguei essa régua aqui de cantos e curvas, né, de caixinha de leite também. E peguei esse canto aqui, que tem 5 centímetros, tá? Vocês não precisam arredondar exatamente com essa régua, tá? Vocês podem arredondar com o cone de linha também, tá? Eu sempre corto o molde maior, mesmo quando eu mesma vou fazer. Quando eu passo pra vocês, eu também passo um pouquinho maior, tá? Pra que vocês façam a medida do fole e refilem do tamanho correto. Cada uma tem uma medida de costura, enfim, e principalmente que tem curvas. Então, às vezes, vocês não têm essa régua, tá? Vocês podem estar usando uma outra coisa arredondada, tá bom? E pra não dar diferença aí. Então, aqui eu peguei, arredondei os 4 cantos, tá? Dos meus espelhos, são 2 espelhos 20 por 20, que é a parte de cima da frasqueira e a parte de baixo da frasqueira, tá? Aqui eu cortei bagum, tá? Térmica eu sempre faço com bagum pra facilitar a limpeza. Eu sempre corto um pouco maior, ó, tá? Que eu vou passar ao vivo. E eu fiz um pique aqui. Eu juntei aqui, ó, meio com meio e fiz um piquezinho aqui, tá? Pra eu começar a aplicar o meu vivo, tá? Então, eu coloco aqui, ó. Cortei um pedacinho de 4, deixa eu ver aqui quantos. De 4 por 5, 4 por 5, 2 pedacinhos pra fazer o acabamento do nosso vivo. Tá? O meu vivo aqui, eu encapei ele, que eu sou em vivo rosa bebê. Então, eu encapei com espaguete, tá? Vocês podem colar ou vocês podem costurar. Eu corto 2,5, tá? Pela medida do comprimento que eu vou usar aqui. Então, vamos lá pra máquina, ó. Então, aqui eu venho... Essa parte aqui, ó, vocês tentam centralizar meio com meio, tá? E essa parte aqui, que vai ser o acabamento do vivo, sempre joguem para trás da lancheira, tá? Eu vou falar lancheira porque essa que eu tô fazendo é uma lancheira, mas vocês também podem fazer daquele jeito que eu expliquei no início do vídeo, né? Como uma frasqueirinha aí para levar para viagem. Então, vocês vêm aqui, deixa tudo certinho aqui, arrumadinho, alinhado, tá? Eu, para aplicação do vivo, eu uso o ponto 5, tá? Uso ponto 5 para aplicação do vivo, tá? A agulha que eu tô usando aqui é uma agulha 16 por enquanto, mas no fechamento dela eu vou usar uma agulha 18, tá? Então, o vivo é jeito. Essa mão aqui, eu seguro essa parte, tá? Para que o vivo, ele não empurre pra cá, porque quando você vai passando o calcador, ele automaticamente ele vai empurrando pra dentro. Então, a gente sempre tem que manter essa mão aqui. Essa daqui, eu posiciono o meu vivo, beiradinha com beiradinha, tá bom? Então, eu seguro, eu não puxo, tá? Não puxo. Eu apenas
posiciono, seguro e costuro, ó, tá? Não faço força nenhuma. Não precisa fazer força. Tem gente que faz força e no final só de colocar o vivo já cansa, né? Então, venho aqui, ó. Então, eu já coloco o meu forro e aplico o meu vivo. Né? Eu faço 2 trabalhos em um só, tá? Eu sempre corto o meu forro maior, porque acho que facilita na aplicação. Acho que quando você corta muito rente, depois fica ruim pra você aplicar o vivo aqui, ó. Então, beiradinha com beiradinha, tá vendo, ó? Vocês estão vendo? Beiradinha com beiradinha. Então, essa mão eu coloco beiradinha com beiradinha e essa daqui eu seguro pra que o vivo não fique torto, tá? Se eu não segurar, o meu calcador, ele empurra. Ó, então, vem aqui. Vocês estão vendo que eu não tô puxando, eu não tô fazendo força. Não sei se dá pra ver aí, que se eu tivesse fazendo força, né? Ó, acho que até sobe as veias da minha mão se eu estivesse fazendo força. Mas não estou, não precisa de força. Vivo é jeito. Ó. Vocês cuidado aqui na curva, pra ficar certinho, tá? Ó. E aqui, ó, tá vendo aqui o final, o comecinho, né, quer dizer, eu vou cortar bem rente. Eu venho aqui, ó, bato a tesoura aqui, tá vendo? Tá vendo? E corto. Pronto. Aqui, ó, seguro, tá? Baixo, aquele meu acabamento, ó. Venho segurando do mesmo jeito, tá? Ó. Nossa, essa parte aqui tá pronta. A outra parte, tá? É a mesma coisa. Então, eu não vou fazer junto com vocês. Eu fiz essa aqui completa com vocês, para o vídeo também não ficar muito longo. Aí, eu vou fazer a outra parte e já volto com vocês, tá bom? Bom, meninas, então aqui nós estamos com essas 2 partes prontas, que é a parte do fundo e da parte de cima da bolsa, tá? Então, estão forradinhas com vivo, tá? Então, o acabamento tá aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma dessas 2 partes e nós vamos colocar a nossa alça, tá? Que é a parte de cima da nossa lancheira, como vocês viram na foto do início. Então, essa parte aqui, onde tá o nosso acabamento do vivo, tá? Fica para trás da nossa lancheira. Então, nós vamos fazer aqui o seguinte, vamos pegar essa parte aqui, vamos juntar com a frente, tá? E vamos marcar o meio dos 2 lados. Então, essa parte fica para trás. E nós vamos ter 2 laterais aqui, ó, tá? Então, junta aqui, tá? Junta certinho, pra não marcar errado. E nós vamos colocar a nossa alça. Eu gosto, aqui, nessa lancheira exatamente, eu coloco a alça por cima do vivo, tá? Algumas vezes, em mochila, por exemplo, eu coloco a alça por baixo do vivo. Depende se a nossa alça não vai puxar o nosso vivo. O que acontece aqui? Se eu colocar a nossa alça embaixo do vivo, quando a minha cliente for segurar na alça, se ela colocar um pezinho aqui nessa lancheira, né, ela vai forçar o meu vivo, ele vai ficar levantando. Eu não sei se dá pra vocês entenderem. Ó, se a alça for embaixo do meu vivo, a cliente vai puxar, esse vivo vai ficar levantando, tá bom? Alguns casos, eu coloco realmente a alça por baixo. Mas nesse caso aqui, eu estou colocando por cima, como eu expliquei pra vocês. Nesse caso aqui, eu prefiro a alça por cima, porque se ela for colocar um peso, ela vai forçar o meu vivo e pode forçar também a minha costura, tá? Então, não é regra ser sempre por cima do vivo ou por baixo, tá? Eu sempre analiso como que a cliente vai puxar o peso, né? Então, sempre quando eu for colocar uma alça no vivo, eu sempre vou estar explicando isso pra vocês. Então, vamos cá. Aqui, nós vamos costurar a nossa alça. Então, aqui tá o nosso acabamento do vivo,
aqui tá as duas marcações que nós fizemos nas laterais, e nós vamos colocar a nossa alça. A nossa alça mede mais ou menos de 28 a 30 centímetros, tá? Então, eu coloco aqui, ó, tento colocar o meio da alça com o meio do pique, tá? Vou aqui e aplico a minha alça. Sempre selem, tá? A alça. Ó, sempre selem a alça, tá? Com a parte azul da chama, tá? Ó, a parte azul. Não esqueçam que a parte azul, ela sela, a parte amarela, ela queima. E vou colocar minha alcinha do outro lado. Ponto número 5 ainda, tá? Porque a gente ainda vai passar uma costura de fechamento. Então, nós vamos passar uma costura de 3,5 aqui por cima dessa alça. Então, ela vai ficar bem segura. Ó. Tá? Então, a nossa peça ficou assim, ó. Tá vendo? Então, se a cliente colocar peso, o vivo vai ficar protegido aqui, tá? Ela vai fazer peso somente na alça, tá bom? Porque, imagina a alça aqui embaixo, então, ela vai ficar forçando aqui, força a costura, força o vivo, tá bom? Então, eu sempre aconselho vocês analisarem. Vai fazer uma peça. Opa, como que a minha cliente vai puxar isso aqui? Opa, vai forçar o vivo. Então, eu coloco a alça por cima. Opa, vou colocar por baixo. Então, vocês sempre analisam aí, estudam a peça de vocês. Essa alcinha aqui, ó, ficou com 30 centímetros. Essa daqui tem 28 centímetros, tá? Eu tinha um pedacinho ali de 28, eu coloquei 28. Eu acho que é até grandinha até, né? Mas se vocês forem colocar um rebite aqui, ó, por exemplo, tá? Ela já fica um pouco menor. Às vezes eu gosto de colocar um rebitinho aqui só de enfeite mesmo, pra deixar bonitinho, tá? Aí fica a gosto de vocês. Então, agora nós vamos pra parte do fole da nossa bolsa, tá bom? As duas extremidades já estão prontas e nós vamos para a parte do fole. Nós temos aqui duas partes do fole, né? Como vocês viram na lancheira, ela tem o zíper aqui no meio, tá? Então, ela fica a parte de cima e a parte do zíper. Se vocês quiserem fazer o zíper direto na parte de cima da nossa lancheirinha, é só vocês cortarem direto, 20 centímetros por 60, tá bom? Então, aqui eu cortei 15 por 60 e 5 por 60. E vou aplicar o meu vivo aqui nessa parte do meio, tá bom? Esse material aqui é um material sublimado, tá? E tô misturando sintético com sublimado, tá? Ele tem ele é um tecido, né? Estruturado no nylon 600, tá? O Etaflor eu não costuro, tá? Ele tá até cortado um pouquinho menor mesmo, mas geralmente eu corto 1 centímetro menor, tá bom? É que eu fui usando os retalhos e tal. Então, eu corto sempre 1 centímetro menor e colo com cola permanente ou a reposicionável. Ambas as colas são permanentes, tá bom? Só aquela temporária, né? Como já diz o nome, ela é temporária. Então, eu não aconselho a usar nesse tipo de trabalho, tá? Então, eu pego o meu zíper, tá? Eu vou usar um zíper aqui número 5. Eu sempre uso o número 5 ou número 6, é o mesmo tamanho, tá? E vou usar um rosa bebê aqui. Então, eu venho aplicando o meu zíper, tá? Eu sempre deixo um pouquinho sobrando, né, pra gente colocar o nosso cursor. Eu vou usar aqui 2 cursores, tá? Porque a abertura é sempre maior que 30 centímetros, a gente geralmente usa 2 cursores. Eu não sei se isso é regra, tá? Mas é assim que eu aprendo na maioria das aulas. Então, eu venho aqui aplicando meu zíper, desculpa. Não puxo o meu zíper, tá? Eu não posso esticar o meu zíper. Eu apenas posiciono e vou costurando. Aqui eu tô usando o ponto número 5 ainda, tá? Vocês vão balançar um pouquinho aí, por causa que o material é bem grande. Tá difícil aqui o espaço. Então, aqui eu já apliquei o meu... tô com mania de falar vivo, né? O meu zíper na extremidade toda aqui. Corto, tá? E venho com o meu forro. O meu forro também tem a mesma medida, 15 por 60.
tá? Agora, eu vou usar o ponto 3,5, porque eu quero uma costura segura aqui, tá? Quem quiser já pode aplicar o zíper e o forro junto, não tem problema nenhum. Parte da frente do meu forro com a parte da frente do meu material, tá? E quem estiver gostando da aula aí, meninas, compartilhem. Se inscrevam no meu canal, tá? Como eu sempre falo aqui em todos os vídeos, a minha intenção é trazer peças rápidas, vendáveis, né? Algumas peças são inspirações em outras artesãs. Algumas, né, como essa daqui é uma modelagem minha, tá? Essa modelagem aqui foi uma cliente que pediu, já faz um tempo. Ela é minha térmica média assim, assim, assado. E minha garrafinha assim. Aí eu fui lá, fiz as medidas e deu tudo certo. Ó. Tá? E agora, para rebater esse zíper, tá? Eu uso o ponto 5. Essa térmica aqui, vocês também podem fazer no tecido, tá? A única coisa que vocês vão acrescentar aqui é a manta, tá? Então, eu jogo tudo lá pra trás, ó. Baixo bem aqui o forro. Sempre puxo o forro pra baixo, junto com o meu material e o zíper pra cima. Não precisa puxar muito, tá? É só pra gente acomodar todos eles aqui. Vem aqui, ó. No meu ponto 5. Eu ainda tô usando a agulha 16, tá? Como eu falei pra vocês, eu só vou usar a agulha 18 aqui pra fechar essa térmica. Todas as minhas térmicas, elas são forradas. Eu não costumo vender térmica sem forro, tá? Porque esse material de Teflon aqui, meninas, o que mantém, né, o lanche quente ou frio, enfim, geladinho no caso, né, é esse material. Então, se a cliente rasgar, porque imagina colocar um garfo aqui, uma tupperware com uma ponta e rasga esse material, ele vai perdendo a função dele. E até para limpar, né, se a cliente rasga, começa a entrar comida ali, a lancheira começa a ter um odor, né, então eu aconselho sempre bolsas térmica forro. Tá? Eu não faço, nem que a cliente me peça sem forro, eu não faço, tá? Porque aí é uma questão de garantia, né? Que meu produto vai durar bem, né? E também a lancheira da cliente, além de durar, né? Ela também vai se tornar uma lancheira sempre higiênica. Eu tenho clientes aí que tem lancheira há mais de 2 anos e fala que tá do mesmo jeito, tá? Deixa eu só arrumar aqui pra vai bater no... Eu tô indo devagar aqui porque por causa do pedestal aqui que tá filmando e o material é um pouco grande, ele fica batendo lá. Então, derrubar a câmera, né? Ó. Então, eu venho devagarzinho aqui no ponto 5. Essa postura aqui é mais pra gente, ó, segurar o forro, pra não ficar aqui incomodando a cremalheira, né, na hora que o nosso cursor for passar. Então, a gente sempre faz essa costura de rebatimento de zíper, tá bom? Agora, eu vou vir com a outra parte de 5 centímetros, tá? Pra gente finalizar esse folha. Bom, aqui nós vamos pegar a nossa parte de 5 centímetros, tá? Por 60. Vamos alinhar aqui, ó, frente do nosso material com a frente do nosso zíper, tá? Então, vamos alinhar aqui, ó, tá? E vamos alinhar aqui também e vamos passar uma costura de segurança. Ponto número 5. Ó. Vem aqui. Vem costurando. E depois a gente vai vir com o nosso forro.
arrumar aqui pra não bater aí em vocês. Esse meu espaço aqui é pequeno, então complicado. Vamos lá. E aqui nós vamos pegar o nosso forro, que tem a mesma medida, 5 por 60, tá? Eu gosto sempre de fazer frente com frente aqui, ó. Eu viro o outro lado, coloco frente com frente do meu material, tá? Tem o alinho aqui. Tá difícil o espaço aqui, mas a gente consegue. Vamos lá. Aqui. Aqui, a aplicação do forro, eu uso o ponto 3,5. Deixa eu passar a minha linha aqui. Soltou. Deixa eu cortar aqui. Pronto. Então, aqui eu uso o ponto 3,5 para aplicação do forro. Tá? Então, frente do meu forro com a frente do meu forro. Se vocês forem fazer do outro lado que a gente estava fazendo, é avesso com avesso, tá? Então, aqui nós vamos rebater a nossa costura, tá? Então, ó, puxa o forro pra cá e a nossa parte de cima pra cá, tá? Ponto número 5, como eu sempre falo, puxa aqui, ó, deixa tudo bem acomodado, tá? Vem costurando devagar e vem arrumando, ó, aqui, ó. Puxa o forro e baixa aqui, ó. Puxa o forro, tá? Deixa o forro bem acomodadozinho lá pra baixo. Ó. Então, aqui a nossa parte tá certinha. Eu vou passar os nossos cursores, então, eu vou passar um cursor de um lado e o outro cursor do outro, tá? Abertura sempre maior que 30 centímetros, a gente costuma usar 2 cursores, tá? Pra gente colocar eu tô usando um cursorzinho simples aqui, e eu coloquei umas miçanguinhas, só pra dar um charmezinho. Vem do outro lado. E coloca o nosso cursor. Prestem atenção para ver se o cursor vai entrar certinho, tá? Para não ficar torto o nosso zíper. E a gente vem com a parte do nosso fole, tá? Nós vamos vir com a nossa parte do fole aqui. Cadê? Aqui desse lado. Vamos lá, assim, tá? Aqui o meu forro tá passando, eu posso cortar, ó. Às vezes eu corto um pouquinho a mais. Eu já refilo aqui pra não me atrapalhar. Então, vamos lá. Aqui tá o nosso fole, tá? Esse aqui é o canal de zíper, que a gente chama.
E esse aqui é o nosso folha. Frente do material com a frente do material, tá? Ó. Ponto 3,5, tá? Deixa eu mudar aqui, ponto 3,5. Arruma tudo lá atrás, aqui na frente, não esqueça. E aqui a beiradinha com beiradinha, tá, gente? Deixa eu tirar esses materiais aqui. Ó. Aí agora eu vou virar para o outro lado aqui, ó, onde tem meu forro. E vou colocar a frente do meu forro com a frente do meu forro, tá? Ó. Isso aqui vocês fazem do jeito de vocês, tá? Eu que tenho essa mania de fazer assim, frente com frente. Tá? Então, ó, puxo tudo pra cá, ó. Tá? Puxo pra cá, puxo pra cá. E agora eu vou passar uma costura de segurança com ponto número 5, tá? A gente vai ter um bolsinho aqui na frente. Eu já vou montar o nosso bolso junto com vocês e vou mostrar como que faz a aplicação, tá bom? Bom, meninas, agora nós vamos fazer o nosso bolsinho, tá? Como vocês viram na foto lá do início do vídeo, nós temos um bolsinho. Esse personalizado aqui que eu faço é com vinil termocolante, tá? É uma técnica que eu faço lá no meu Instagram, @Natália Bolsas e Acessórios. Eu mostro um pouquinho de como é feito, tá? Por enquanto eu não pretendo explicar aqui como que é, porque eu ainda estou aprendendo. Então, quando eu estiver craque, eu posso até fazer uma aula aqui, deixar gravadinho aqui pra vocês. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Vou baixar vocês aqui pra gente costurar juntas. Frente do meu bolso com a frente do meu bagum, tá? O bolsinho também coloco o bagum. E nós vamos... Aqui tá a parte de cima do nosso nome. Então, nós vamos colocar aqui. Nós vamos costurar aqui a parte de cima do nosso nome e aqui a parte de lado. Essa parte aqui embaixo, nós vamos deixar aberta, tá? Então, nós vamos costurar aqui tipo um C, tá? Deixa eu costurar por aqui pelo meu material, porque o forro eu cortei um pouco maior. Então, aqui vem no ponto 3,5, tá? Esse é um bolsinho, na verdade, que eu gosto de pôr esse bolsinho pra personalizar, né? Cabe uma chave, né? Celular talvez não caiba porque é pequeno. Aqui. E venho aqui costurando. Tá? Então, aqui nós estamos, tá? Costurado e nós vamos desvirar. Eu costumo sempre cortar essas pontinhas aqui, ó, da parte de cima. Se você também cortou o forrinho maior. Eu sempre gosto de cortar o forrinho maior. Acho que facilita pra costurar. Então, eu venho aqui, ó, e vou desvirar, tá? Meninas que não se inscreveram aí no canal, se inscrevam, tá? Eu agradeço muito a todas que já se inscreveram, que estão assistindo as minhas aulas. Eu tenho um grupo no Facebook, o link tá aqui embaixo, tá? Tem peças aí que eu tô postando que tem molde, então os moldes ficam todos disponíveis lá no grupo. Vocês não precisam ficar preenchendo nada para entrar lá no grupo. É só vocês clicarem lá e entrar no grupo, né? Acho que vocês respondem só uma pergunta. Acho que é só isso, não me recordo, mas é coisa rápida, é uma pergunta só, acho que de sim ou não. E entra lá no grupo, tá? Não precisa se cadastrar, nada disso. E lá as meninas postam as peças dela, né? Às vezes até uma ideia de cor, um outro modelinho, né? Que a gente sempre fala, a gente que ensina, a gente sempre fala, a gente ensina desse jeito, mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Então, aqui tá o nosso bolso.
tá? Ó, como eu falei pra vocês, a gente costura a parte de cima do nome, tá vendo? E a parte de baixo a gente deixa aberta pra desvirar, tá? Aqui a gente vai marcar o meio do nosso bolsinho. A gente primeiro, a gente vai conferir o nosso fole, tá? Então, eu marquei o meio do nosso bolso aqui, tá? E a gente vai reservar ele. A gente vai deixar ele reservadinho, tá? E a gente vai fazer, vai medir o nosso fole. A gente vai medir junto, tá? E eu vou ensinar pra vocês como que faz a medição certinha, pra vocês também aí não errarem. Bom, meninas, então nós vamos pegar essa parte aqui, ó, tá? Da nossa bolsinha, a parte de cima, pode ser a parte de baixo também, porque a gente só vai medir, tá? Como eu falei pra vocês, eu passei uma medida um pouco maior, tá? Porque, como eu falei pra vocês, cada um tem um pezinho de máquina diferente, cada um tem um jeito de costurar, um jeito de cortar, então tudo isso interfere nas medidas, tá bom? Então, eu vou ensinar pra vocês agora. Vou pegar os meus clipes, tá? Deixa eu baixar um pouco vocês aqui, pra gente fazer. Então, apenas pra medir, tá? A gente vai pegar aqui, vai colocar beiradinha com beiradinha, tá? E depois que a gente fizer isso aqui, a gente vai colocar o nosso bolso, tá bom? Porque por enquanto a gente não tem como saber onde que tá o nosso meio, né? Então, a gente vem aqui, dá um pouquinho de trabalho tudo isso, tá? Eu confesso pra vocês que no começo eu tinha muita preguiça de fazer isso. Mas depois da gente perder tantas peças, né? As minhas peças saírem tortas, às vezes os meus folhes não bater, ficar menor, ficar maior, então a peça ficava toda torta. Eu aprendi que é melhor a gente fazer isso, e eu faço isso toda vez. Essa térmica aqui, eu já fiz várias dela, mas toda vez eu vou lá e fico medindo o meu fole, sabe? Porque a gente nunca sabe do dia que a gente... Você vai lembrar que calcador você costurou, né? Tudo isso. Às vezes a margem de costura hoje sua tá de um jeito, depois tá de outro, enfim. Então, eu prefiro perder meu tempo e no final dá tudo certo. Então, aqui a gente vai beiradinha com beiradinha, ó, tá? É bom que eu já ensino quem não sabe aí fazer medir um fole, né? Eu demorei pra aprender a entender, na verdade. Eu demorei pra entender, tá? O meu deve estar um pouco maior aqui, menina, coisa de 2 centímetros, tá? Deve tá bem... Eu vou refilar na parte do zíper, tá? Porque o meu fole, a parte de trás da minha necessaire, ela já tá com a medida exata, tá? Então, se eu diminuir pelo fole, tá? Vai ficar muito pequeno a trava, né, do zíper. Então, eu vou diminuir pela parte do meu zíper, tá? Então, ó... A parte do meu fole tá tudo presa, a parte do meu zíper tá solta aqui, ó. E aqui é a parte do meu fole, tá? Então, a parte que eu vou cortar, eu vou sobrepor. Deixa eu ver se eu consigo aumentar vocês aqui. Ó, eu vou sobrepor aqui, ó. Tá? Ó. E sobrou. Tá vendo aqui? Ó. Tá vendo? Sobrou uns 2 dedos lá no fundo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Ó, tá vendo? Tá passando? Tá passando uns 2 dedinhos, é suficiente. Não cortem mais que 60 centímetros, senão você vai ter muita perda de material. 2 centímetros pode ter certeza que, mesmo que a sua margem de costura for diferente, não vai dar tanta diferença. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou medir certinho, tá? Então, eu venho aqui com a caneta, tá? Pode ser com essa caneta ou lápis de... E você vai marcar aonde que tá batendo lá. Tá, ó. Tá vendo aqui? Deixa eu ver um jeito pra explicar pra quem não tem. Tá vendo aqui? Aqui, ó. Ó. Cadê? Aqui. Tá vendo aqui, ó? O zíper. Aqui tá terminando o meu fole, tá vendo? Então, eu fiz uma marcação aqui, ó. Ó, aqui. Tá? Terminou o meu fole, eu fiz a marcação lá no fundo, tá bom? Marca só de um lado. Agora, a gente vai soltar tudo. A gente vai soltar tudo aqui,
tá? Essa parte do vídeo vai ficar um pouco longa, mas eu quero deixar gravado, porque quem tem dificuldade com folha já aprende. Eu passei muito tempo com dificuldades. Ó lá a nossa marquinha, tá? A gente vai cortar aqui nessa marquinha? Não. Nós vamos cortar 1 centímetro a mais. Por quê? O meu pezinho de máquina tem meio centímetro de margem de costura. Só que a gente vai costurar e depois a gente vai desvirar e rebater. Então, dá mais ou menos 1 centímetro. Vocês vão ver no final, eu vou deixar essa marca, eu não vou apagar, que quando a gente costurar e rebater, o nosso folho vai bater bem aqui. E eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, eu vou cortar aqui e vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Então, aqui tá a minha marca. Eu marquei 1 centímetro e cortei, tá? Refilei tudo. Ó o que sobrou. Uns 2 centímetros. Então, é suficiente. Não corte mais que 60 centímetros, tá bom? Porque aí vocês não desperdiçam tanto material. Essa parte aqui, menina, que é a trava do zíper, tá? Eu não refilo por ela, porque como eu já cortei... Geralmente, a gente corta a trava do zíper maior, né? Eu aqui fiz o contrário, mas também não tem problema nenhum, tá bom? A minha etiqueta, eu coloquei aqui, tá? Na parte de trás. Sempre como eu falo, como tem o meu nome, né? Então, eu evito colocar muito na parte da frente, tá bom? Eu deixo sempre o nome da cliente em evidência. E a minha etiqueta, eu coloco em algum outro lugar que não vá atrapalhar, digamos assim, tá? Então, aqui nós vamos marcar o meio. Ó. Tem mais ou menos... A gente vai pegar essa marquinha aqui, que a gente marcou, e vai bater com essa costura aqui. Então, pega a marquinha lá, tá? Aqui. Aqui. E vai marcar o meio embaixo, que é onde vai o nosso bolso. Aqui, ó. Tá? Pronto. Ó. E vai marcar o meio. Então, pega essa marquinha aqui de 1 centímetro, vai igualar aqui com essa margem de costura. Ó, pega a marquinha, iguala aqui, segura. Segurou, segurou, vem aqui, segura e dá um pique, tá bom? E agora, nós vamos aplicar o nosso bolso. Nós já fizemos a marquinha lá embaixo. O forro tá aqui um pouquinho maior, mas não tem problema, a gente joga ele aqui, pra baixo. Vou jogar vocês pra baixo, pra vocês verem como que eu costuro o bolso. O bolso eu costuro sem o forro aqui, ó. Eu jogo o forro lá pra trás, tá? Eu não costuro o bolso. Então, a costura do meu bolso fica embutida. Por que que eu não costuro o bolso antes? Por causa da margem de costura aí que vocês vão ter que refilar, tá bom? Então, ó. Vou abrir pra máquina. Aqui é meio com meio. Eu vou colocar um clips, tá? Ó, tá um clips aqui. O forro eu puxo aqui pra trás, pra não costurá-lo. E venho aqui, ó. Pode ser um ponto 4,5, tá? Vejo lá atrás se não tô costurando meu forro. E venho aqui. Uma costura reta, ó. Tá? E vou passar a costura aqui do outro lado. Isso aqui eu posso vir de cima pra baixo. Ó. Não esqueçam do forro, tá? Deixa eu arrumar minha linha de novo, que tá escapando. Às vezes ela escapa aqui, mas é só regular ela lá em cima que ela para de soltar. Deixa eu só cortar. Se estiverem gostando do vídeo, deixe um comentário. Se tiverem dúvidas sobre alguma coisa, deixe no comentário também, tá bom? Que eu vou estar sempre respondendo vocês. E aqui você vai passar outra costura. E aqui você já pode vir aqui, ó, e costurar aqui embaixo. Tá? Então, o nosso bolso ficou aqui,
botar vocês aqui, tá vendo, ó? Que bonitinho, ficou o nosso bolso, forradinho, tá? Aqui é o material sintético, aqui é o material sublimado. Viu como ficou bonito? Nem parece, né? E a nossa costura ficou aqui no Etaflon, ó, tá? E agora nós vamos costurar isso aqui, ó. Folhe, tá? Então, ó, frente com frente, tá? Frente com frente. Vamos fechar a nossa bolsinha pra gente poder fechá-la, né? Lembrando que eu vou trocar minha agulha aqui, tá? Não agora, mas na hora do fechamento eu vou trocar. Vou virar pra esse lado aqui que fica melhor. Vou baixar vocês aqui. Então, frente do meu material com a frente do meu material. O forro fica aqui, tá? Ó. Certo? E agora a gente vai fazer aquele sanduíche. Eu acho um sofrimento tudo isso. Eu sofro nessa parte, mas é necessário, ó, tá? Então, eu enrolo tudo, bem enroladinho, e costuro aqui. Isso aqui pra ficar uma costura embutida, tá, gente? E agora, a gente vai desvirar isso aqui, tá bom? E vamos rebater a nossa costura. Ó, então aqui eu já desvirei, tá? Sofre um pouquinho pra desvirar, tá, meninas? Amassa um pouquinho o forro, ó, tá? Mas depois a gente passa um secador rapidinho e ele desamassa. Agora a gente vai rebater essa parte aqui, tá? Pra ficar igual o outro lado. Então, a gente vem aqui, vamos rebater essa costura. Também é chatinha, mas a gente consegue. Se não conseguir até o final, vai até o meio, pelo menos, e depois vem do outro lado costurando, tá? Então, arruma tudo, ponto número 5 aqui. Ó. Cuidado pra não costurar coisa errada. Tem umas costuras, infelizmente, que é chatinha, mas que são, digamos, necessárias, sabe? Vem arrumando aqui, porque a necessaire ela vai enrolando. Perigoso costurar onde... Ó. Então, aqui, costurei os dois lados, ó, tá? É um pouquinho chato, como eu falei, mas é necessário, tá bom? Então, ó, aqui tá a nossa frente da nossa bolsa, tá? Como tá ficando bonitinha, linda, né? E agora a gente vai costurar toda essa boca aqui, tá? Vai costurar toda essa boca do lado e do outro. Eu gosto de costurar ela do avesso, então eu desdobro aqui. Sempre que a sua necessaire amassar, meninas, ou bagum, ou sintético, vocês passam um secadorzinho, tá? Não precisa ser muito quente. Agora, se vocês vincarem no TNT, né, se vocês forem fazer no TNT e vincar o TNT, aí é perigoso realmente não desamassar, tá? TNT vincado, ele nunca mais ele volta ao normal. Então, a gente vai passar uma costurinha aqui de segurança, ponto número 5, tá? Que é só pra segurar todo mundo aqui. E vem costurando. Do outro lado também, tá? Dos dois lados. Deixa todo mundo preso, que fica mais fácil na hora do fechamento.
Então, aqui, ó, tá todo mundo preso, tá? Ó, tá bom? Agora, eu vou refilar isso aqui e vou vir marcando os meios com você, tá bom? E a gente vai montar a nossa necessaire. Eu vou trocar minha agulha também, vou trocar por uma 18, tá bom? Bom, meninas, já refilei, tá? Todas as sobras. E agora, como que a gente vai marcar o meio? Nós temos aqui a nossa trava do zíper, né? Que é o nosso fole, tá? E aqui a gente vai juntar costura com costura, tá? Bem certinho. Costura com costura. E vai marcar o meio. A gente vai marcar o meio tanto em cima quanto embaixo, tá? Então, aqui, meio com meio. Eu vou mostrar pra vocês aqui o nosso fole. Lembra que eu falei pra vocês que a nossa costura, ó, tá vendo? Ainda deu uma diferencinha de meio centímetro, tá bom? O certo mesmo era essa dobra aqui do fole bater bem em cima dessa costura, tá? Mas provavelmente aqui eu não usei uma margem aí de meio centímetro, usei um pouco menos. Por isso que deu essa diferencinha aí, mas a gente consegue dar aquela voltinha. Então, ó, marcado o meio aqui e meio aqui. Agora, nós vamos marcar o meio do nosso canal de zíper aqui. Tanto em cima quanto embaixo. Segura aqui, costura com costura, vem aqui, segura, ó. E marca o meio. Quando dá essa diferencinha, é bem pouco, então a gente consegue costurar tranquilo ela no corpo da necessaire, tá? Mas o certo é a gente costurar mesmo ali com meio centímetro de pé de máquina para as costuras baterem, tá? Então, a gente vem aqui, ó, e marca o nosso meio, aqui também embaixo, tá bom? Certinho, cima e embaixo. Agora, a gente vai pegar o nosso fundo, tá? Lembrando que o acabamento do vivo a gente joga para o fundo da nossa necessaire, que é onde está a nossa trava do zíper, ó, nossa etiqueta. Então, acabamento com a trava, tá? Não esqueçam. Deixa eu baixar um pouco vocês aqui. E aqui a gente vai passar o nosso clips. Opa, nós precisamos marcar o meio aqui também, tá? Já ia esquecendo, ó. Tá? Então, marca o meio aqui. Muito importante marcar o meio de tudo. Quando a gente marca o meio de tudo, a gente não se perde, tá? Não se perde, não sai torto, a gente não fica triste no final da peça, né? Porque a pior coisa é a gente desvirar uma peça e ver que ficou tudo torto. Desanima, ó. Então, vem aqui, ó, meio com meio, coloca um clips. Meio com meio e coloca um clips. Tá? Ó, tá bom? Aí, a gente vai passar uma costurinha aqui e uma costura aqui pra segurar e depois a gente vai passar clipes em tudo, tá bom? Bom, eu já costurei aqui, ó, meio com meio dos dois lados, tá? E agora a gente vai passando o clipes em toda a volta da nossa bolsa. Beiradinha com beiradinha, a gente vai colocando aqui. Tá? E a gente vai vendo se deu certo antes de costurar, tá? Eu poderia costurar aqui, ó, tá vendo? Encaixou certinho aqui esse lado. Provavelmente o outro lado vai encaixar certinho também. Eu poderia vir costurando direto? Poderia. Mas pra vocês verem, assim, gente, eu faço isso direto, tá? Não é porque eu tô gravando, não. Eu faço isso direto mesmo. Eu sei que tem gente que acha um saco, eu também acho, mas eu faço. Eu prefiro fazer isso do que dar errado no final. Ó, tá? Então, deu certinho. Agora, a gente vai ver o nosso outro lado. Provavelmente, aquela margenzinha que sobrou lá do nosso outro, que eu marquei pra vocês, não vai dar tanta diferença aqui. Quando é pouco assim, a gente consegue, né? Vai na costura. Agora, se vocês medirem o folho errado, aí não tem jeito, ó. Deu certinho, meninas. Ó, isso aqui. Ó. Tá? Então, podem confiar aí nas medidas que eu passei, tá? Não cortem rente,
Ah, vai sobrar 2 centímetros, vou cortar 2 centímetros a menos. Não façam isso, tá? Façam como eu fiz. E aí, se vocês quiserem marcar as medidas de vocês e depois vocês quiserem costurar, ó, direto, aí é com vocês, tá bom? Aí, a gente vai passar uma costura em toda a volta da nossa necessaire. O ponto é 3,5. Todo fechamento de peça a gente coloca 3,5. Tá? Então, vamos aqui. Eu vou costurar esse lado com vocês. E o nosso outro lado, a gente tem a nossa alça. Então, a gente tem que prestar atenção na posição. Então, eu vou vir costurando com vocês. Aqui é o nosso fundo da nossa necessaire. Lembrando que o fundo da nossa necessaire, ó, tá vendo essa parte pequena aqui? É a parte de cima. O nosso fundo, ó, tá? É na parte maior, pelo amor de Deus. Tá? E aqui vai ficar a nossa tampa, que vai ser a nossa alça. Eu vou fechar com vocês a outra parte também, pra mostrar como que a gente monta a parte da alça. Que a alça tem a posição correta. Então, a gente vem aqui, a gente vai sentindo o nosso vivo. Eu acho que não vai dar pra vocês verem, mas a gente vai sentindo o nosso vivo e vai costurando. Eu já mudei a minha agulha pra agulha 18, porque aqui nós temos dois vivos, 2 camadas de nylon 600, temos o nosso bolso aqui, tudo isso, tá? Então, as camadas aqui são bem grossas, por isso que eu troquei a minha agulha. O fechamento de peça, eu sempre uso a agulha 18 ou a 20, tá? Eu não uso menos que isso, a não ser que seja uma peça bem fininha. E essa dica da agulha, gente, vale pra tudo, tá? Até pra tecido. A gente força menos a nossa máquina. As nossas agulhas, elas duram bem mais quando a gente usa para as camadas certas. Uma agulha 16 aqui fecha? Fecha. O perigo dela quebrar e a durabilidade dela ser menor. Acho que existe agulha grossa para isso, né? Esse material de sublimado costura tranquilo numa máquina doméstica, tá? Só que aqui tem bastante camadas, então, na máquina doméstica, eu aconselho uma agulha 20, tá? Pra forçar menos aí a tua máquina e bem devagar. Pode ver que eu tô numa máquina industrial, porém, eu tô indo bem devagarzinho, né? Ó, meninas, então aqui tá costurado o nosso fundo da nossa necessaire, tá? Ó. Tá bom? O bolso ficou bem certinho lá. E aqui vai ser a nossa parte de cima da nossa bolsa. Aqui ela tá de frente pra vocês, ó, zíper, e aqui tá o trava do nosso zíper, que é o folha. A nossa alça, como vocês viram na foto do início do vídeo, ela fica lateral. Então, a gente precisa marcar os meios aqui, tá? Ó. A gente vai pegar o pique de cima, aqui, ó, de um lado e do outro, e vai segurar aqui. Deixa eu pegar um clips aqui, ó. Pique com pique. Lembra os piques do meio que a gente fez? Então, a gente vai marcar os piques aqui, ó. Tá? Aquela outra parte lá já tem os piques marcados. Ah, mas pique com pique, frente e atrás, já dá certo? Dá. Mas eu gosto de deixar os 4 cantos aqui por causa da alça. Então, aqui eu vou marcar pique com pique, ó, que é o de trás e o da frente, tá? Pique aqui
e o pique aqui, tá? Ó, que vai ser o de trás e o da frente. E aqui nas laterais da alça, a gente vai achar o meio, tá? E eu faço no olho mesmo. Então, aqui, ó, trava do meu vivo com o folhe da minha bolsa, tá? Então, sempre para trás. Vem aqui, coloco um clips, tá? Então, ó, agora eu venho pra frente da minha bolsa, coloco pique com pique e seguro. Agora eu vou pegar o meio da minha alça, tá? Eu vou no olho, mas se vocês quiserem marcar, a alça tem 3 centímetros, o meio da alça é 1,5. Então, eu marco aqui, ó, tá? É mais pra gente ter uma certeza que vai ficar tudo centralizado, tá? Aqui, ó, tá? Então, tá os 4 aqui, tá? Só desse lado aqui que a gente precisa ter esse cuidado. Aí, agora eu vou passar uma costura nesses 4 cantos e depois eu venho fechando junto com vocês, tá bom? Bom, meninas, aqui eu já travei os 4 cantos, que eu marquei o meio, tá? Então, aí a gente agora faz assim, ó. Põe os clipes, tá? Deu tudo certo aqui. Então, a gente pode já fechar nossa bolsa, tá? O viés que eu uso é um viés Boneon, tá? Todo fechamento de peça eu uso viés Boneon. Eu vou mostrar pra vocês o que é o viés Boneon, tá? É um viés maravilhoso, sou apaixonada por ele. Ele tem uma marcaçãozinha no meio, ele facilita muito a nossa vida. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada, eu não indico outro. Eu uso outro sim também. Aqui vocês podem abrir, ó, pra facilitar aqui o encaixe. E até na hora da costura também já facilita. As medidas bateram certinho mesmo. Ó, tanto em cima quanto embaixo, ó. Tá? Ela até encaixa sozinha. Ó, ela até encaixa aqui sozinha. Ó, tá vendo? Ela encaixa sozinha, tá? Então, ó, como tá ficando bonitinho, tá? Então, eu vou passar uma costura aqui e vou passar o viés com vocês. O viés Boneon que eu uso é esse aqui, tá? Ele é bem macio. Tem um tal de viés industrial, tá? Eu não gosto dele porque eu acho ele muito grosseiro. Esse aqui eu acho ele mais maleável, mais bonitinho. Ele tem essa linha aqui no meio, ó, tá vendo? Então, você coloca na tua peça, dobra e costura, tá? Eu vou mudar a cor da minha linha, vou colocar uma linha branca, tá? Pra fechar toda a minha necessaire, tá bom? E volto aqui com vocês pra gente passar o viés pelo menos de um lado juntas. Bom, meninas, a nossa necessaire está praticamente pronta, tá? E agora a gente vai passar o viés. Eu vou passar o viés de um lado apenas com vocês, tá? Esse parafuso aqui dessa máquina sempre, ele suja, depois a gente passa um paninho. A gente queima as nossas linhas, tá? Queima todas as nossas linhas. Muito importante quem trabalha com linha de poliamida queimar todas as pontas, tá? Esse parafuso aqui que eu falo pra vocês, meninas, ó. Esse parafuso aqui tem que ter muito cuidado, porque ele marca a nossa peça, tá vendo? Ó. Às vezes, dependendo, ele até rasga. Então, cuidado aí pra vocês que tem máquina industrial. Eu geralmente fico de olho nele, mas como hoje eu tô gravando, aí fica muita coisa pra eu lembrar. Então, a gente vem aqui, ó, tá? Eu vou tentar mostrar pra vocês a aplicação do viés. Então, tem a marquinha do nosso viés, tá? Eu coloco um pouquinho antes ali, tá? Da nossa marquinha. Tá vendo? Aqui tá a nossa marquinha do viés. Eu não coloco bem em cima, eu coloco um pouquinho antes. E dobro, tá?
Viés eu aplico no ponto número 5, tá? E venho costurando. Aqui, arrumo meu viés e venho costurando. Cuidado com o parafuso aqui, ó, tá vendo? Ela fica batendo aqui e ele termina rasgando a nossa peça. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo difícil acontecer, porque eu sempre lembro, mas hoje eu esqueci. Ainda bem que ele não rasgou, ele apenas só marcou. Marcou não, sujou, na verdade. Cuidado pra não costurar o nosso vivo, tá? Deixa eu tentar baixar aqui vocês. Baixar a peça, quer dizer. Pra vocês verem, ó. Então, venho costurando, venho devagar, tá? Tentando fazer um jeito aqui, para que vocês vejam. Esse viés aqui é uma maravilha. Às vezes, para peça, na parte externa, ele não fica tão bonito, tá? Às vezes eu uso. Quando eu acho que fica legal, eu uso. Mas, para fechamento de peça, acho que não tem viés melhor que esse aqui. Eu desconheço. Tá? Deixa eu tentar baixar aqui, para vocês conseguirem ver. Então, quem não se inscreveu ainda, se inscreve no meu canal. Entra lá no grupo do Facebook. Lá as meninas postam bastante peças para dar ideia, né, para as colegas. E às vezes você nunca fez uma carteira, por exemplo, na cor pink, né? E as meninas postaram lá para vocês terem ideia de como que fica, tá? Essa parte aqui é bem difícil de mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui, desse ângulo. Acho que agora melhorou. Tá, então, tá aí o viés Borneon, pra quem não conhece. A facilidade que ele proporciona pra gente, né? Então, você vai posicionando, ó, tá? Ele tem a marcaçãozinha, então você nunca coloca muito em cima, coloca sempre um pouquinho antes da marcação e dobra. E vem vindo, ó. Tá? Só presta atenção no vivo, tá? Esse bendito parafuso aqui, ele é terrível. Eu não sei se alguém já teve problema, gente, mas esse parafuso, ele me irrita. Se pudesse, eu tirava ele. E aqui a gente corta os nossos viés. Eu nunca corto ele rente ao outro, eu sempre passo um pouquinho, tá? Ó. Arruma o viés lá embaixo, com essa parte finalzinha aqui. Às vezes ele quer escapar. A gente queima sempre o nosso viés aqui. Queima não, né? A gente sela. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá? Então, tá passado o nosso viés. Tá vendo? Todo bonitinho. Não precisa ficar virando, costura de um lado, desvira do outro, tá vendo? Fica bem acabadinho, tanto do lado quanto do outro. Eu vou passar o viés do outro lado e já volto pra mostrar a peça pra vocês. Bom, meninas, então tá aqui a nossa frasqueira, né? Eu já passei todo o viés nela. Já desvirei, ó, como que ela ficou por dentro, tá? Eu vou fazer um reels e vou postar lá nos meus stories o que cabe aqui dentro, pra vocês terem noção de tamanho, tá? Como eu falei pra vocês, vocês podem fazer ela térmica ou não, tá? Ela fica bonitinha dos dois jeitos, até uma necessaire pra viajar, pra levar shampoo, tá? Aqui eu usei material sublimado e usei sintético, alça de poliéster, tá?
tá? Então, aqui ficou o nosso bolsinho. Ficou bem certinho. Ó, o nosso folha aqui atrás, ó, tá vendo? Por isso que eu falei pra vocês não refilarem no folha, porque a trava dele já tá suficiente, tá? Acho que menor que isso já fica um pouco exagerado. Então, sempre que forem refilar, refilem pela parte do canal de zíper, tá bom? Como eu fiz e mostrei pra vocês. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês se inscrevam aqui no meu canal, assistam as aulas, tá? Quantas vezes vocês quiserem, quanto mais vocês assistem, melhor pra mim, porque o YouTube, ele entende que vocês estão gostando, então eles começam a espalhar mais os meus vídeos. Compartilhem com as amigas do meu canal, tá? Deem like nos vídeos. E muito obrigada para quem já fez tudo isso, para quem gosta das minhas aulas, para quem gosta da minha didática, tá? E aos poucos eu vou melhorando, eu vou aprendendo, eu vou trazendo mais coisas para vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem e muito obrigada.